Deixa eu ver se eu mando aqui pra Paula. Ups. Vamos lá, ele vai já entrar. Já falei com ele aqui. Tô só na espera. Gael tá com a minha mãe. Está querendo dormir. Mulher, mania já de me arrumar. Agonia nessa franja. Pronto, agora o Marcão está até reparando a minha blusa, que só falta as pecinhas pra jogar de dama, né? Ou então xadrez. Tô só vendo os comentários de vocês, viu? Obrigada, Angélica, meu amor. Saudade de você, viu? Bora preparar nosso TCC, hein? Xadrez é mais inteligente, também acho. Só que eu não sei jogar nada. Alguém conseguiu falar com o Paulo? Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui pelo computador. Também tô morrendo de saudade da escola, de vocês, da bagunça, até das broncas que eu dava. Deixa eu ver se ele entrou aqui, porque às vezes ele entra e eu não enxerguei. Deixa eu ver. Não, ainda não. Ele disse quanto a você, Marcão? Everton, meu amor, um beijo. Pra você e pra Maria. Saudade, Júlia. Diga isso não, senão eu vou ficar com cara de pastel. Mas ele não desistiu não, que ele falou comigo hoje mais cedo. Tá vendo, Marcão? Você quer tirar onda da minha cara, é?
Deixou mesmo. Deixou todo mundo aqui, só na expectativa. Saudade, Clécia. Aquela turma que a gente gostava de discutir sobre Bolsonaro. Cadê o homem bolsonarista da sua turma? Paulo é Paulo, está parecendo Damião. Vou dizer isso a ele, viu? Misericórdia, vocês alunos mesmo gostam. Ah, ele entrou, gente! Uhul! Obrigada! Ó, ele conectou agora. Boa noite, Paulo. Tava todo mundo aqui lhe xingando já. Boa noite, galera. Muita paz e luz para vocês todos aí, viu? Desculpe aqui, foi porque deu um problema no meu telefone. Mas é assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo e ao vivo tem esses entraves. Justamente. Então, gente, vamos começar mais uma live, né? A respeito da importância das políticas públicas de até na agricultura familiar, né? E hoje o nosso convidado é um convidado bem especial. Nosso sempre futuro coordenador do Dom Brandão, como a gente costuma falar lá, Paulo de Barros. Não preciso nem de apresentação a respeito da pessoa que ele é, que vocês já sabem quem é Paulo. Então, eu vou deixar com a palavra para vocês, Paulo. Thalita, muito obrigado pelo convite, gratidão, né? Esse projeto inovador não poderia partir de outra pessoa a não ser de Thalita, né? Que só essa semana eu já vi Thalita com o cabelo pintado diferente 3 vezes. Mas, assim, nós que somos profissionais da área de agropecuária, né, de zootecnia veterinária, eu digo que somos eternos batalhadores no sentido de tentar mudar a cabeça do nosso agricultor. E eu peço a vocês que estão trilhando aí pelo caminho da agropecuária, que nunca desistam, porque é uma área muito bonita, né? Independente da área que vocês escolham, é uma área maravilhosa. Eu sempre falo que se eu tivesse outra chance, seria agrônomo novamente, porque eu me apaixonei realmente pela área e eu sou suspeito para falar, né? Porque sempre nas minhas aulas eu sempre enfatizei isso, do poder transformador que a agricultura tem. Ele muda não só o cenário, mas ele muda a sua consciência e a sua forma de enxergar o outro, né? Porque é no contato com o agricultor que a gente percebe o amor que ele sente pelo local onde ele vive, né? Então, estamos aí para responder todas as perguntas, né? Somos eternos aprendizes nesse mundo e onde eu puder contribuir, estarei aqui. Pronto, maravilha. Tem algumas mensagens aqui de carinho para você. Acho que você deve ter lido algumas. Eu vi aí, Marcão aí, safado. Então vamos lá, vamos começar. Paulo, o que a gente poderia começar a discutir a respeito da importância das políticas públicas em até para a agricultura familiar? Então, hoje a agricultura familiar ela tem 3 programas operacionais que são fundamentais para que a agricultura familiar se desenvolva, que é o Garantia Safra, é o PENAI e o PAA, né? Então, todos esses 3 projetos, eles são fundamentais para que a agricultura funcione. Não tão importante tem os projetos PRONAF, né, que acontecem via Banco do Nordeste. Daqui a pouco eu falo sobre alguns valores aqui atualizados sobre o governo atual, né, que disponibilizou aí valores desde o início do mandato até agora e que vem aí dando uma impulsionada, uma nova repaginada do PAA no Sergipe, né?
Infelizmente não conseguimos trazer o Anderson hoje, que ia dar uma contribuição excepcional sobre o PAA em Alagoas. E ele foi coordenador do PAA lá, mas a gente pode agendar numa próxima live. Já falei com ele aqui, ele disse que está à disposição. E aí a gente vai montando e contribuindo. Justamente. Pronto. Então, a respeito, existem algumas políticas relacionadas a políticas de ATE. Foi o PA que você citou, o PENAI e o PRONAF que seria... O PAA, Isso. Programa de Aquisição de Alimentos. Isso. PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar. E o Garantia Safra, que é o aporte anual que os agricultores acessam por perda de mais de 30%, 40% da sua produção. Então, Paulo, vamos começar a discutir a respeito dos 3 programas que você citou. Vamos começar pelo PA. O que você queria falar a respeito do PA? Então, o PA, ele é um programa que ele é acessado por associações e cooperativas, né? Então, por isso que quando nós estamos lá falando sobre associativismo e cooperativismo, que o aluno fica dormindo, ele perde informações importantes sobre a importância da associação e da cooperativa para o desenvolvimento do coletivo. É através dos grupos coletivos, das associações e cooperativas, que esses projetos e esses programas eles operam, né? Por quê? Porque são através dos CNPJs, que são as pessoas jurídicas que têm o respaldo para executar esses projetos aí do PAA, do PENAI, né? Então, assim, o PAA, eu trouxe algumas informações atualizadas aqui, ó, né? Ele recebe verba do governo federal, certo? Para compra de alimentos. Gente, entendam isso, compra de alimentos diretamente da agricultura familiar, certo? Então, os agricultores familiares, eles são beneficiados pela compra através do programa de aquisição de alimentos. Que fique bem claro isso, certo? Então, aí, onde entra a questão do papel do técnico nesse programa. Esse programa ele é acompanhado pelo Estado, certo? Então, como nós temos os perímetros irrigados, que é muito forte aí na região do Canindé do São Francisco e uma parte de Poço Redondo, né? Que faz ali a transição entre Poço e Canindé, a Cohidro, né? Que é a companhia hidrelétrica a companhia de Cohidro, que é a companhia que faz essa ponte entre o agricultor e o PAA. Ele faz o acompanhamento e também a elaboração dos projetos. Então, os técnicos da Cohidro, eles fazem todo o acompanhamento e faz esse elo de ligação entre as associações cooperativas com o órgão fiscalizador ou recebedor dos produtos, que é a Conab. Então, a Conab, né, ela faz a distribuição desses alimentos. Inclusive, recentemente teve um reajuste, né, no projeto, onde o governo federal, né, ele não é o governo federal, é o governo do estado que criou aqui um modelo beneficente, né, onde grupos considerados de vulnerabilidade, eles recebem os alimentos do PAA. Então, famílias que estão em estado de pobreza, eles são beneficiados com o PAA. Os alimentos comprados do agricultor familiar vai direto para a mesa de famílias que estão passando por situação de vulnerabilidade. Os valores também foram reajustados por conta da Covid, né? Em tempos de pandemia, o governo fez uma liberação de um aporte para que o PAA ele fosse beneficiado. O PAA ele funciona desde 2008, então já é um projeto antigo, não vamos fazer política, mas é um projeto antigo, certo? Que vem beneficiando a agricultura familiar de muito tempo, tá? Então aí, ó, o PAA, ele beneficiou mais de 1.588 famílias, certo? Envolvidas no projeto. Então, e gerou mais de 4.000 toneladas de alimento in natura. Quando a gente fala in natura, é na forma
que você tira ele do campo, certo? Então, que fique bem claro, tomate, cebola, pimentão, né, abóbora, tudo que for produção de alimentos se encaixa no PAA, desde que você tenha condição de cumprir o contrato ou o projeto que foi feito, né? Por exemplo, se você tem condição, vamos supor que o seu projeto diz que você tem condição de fornecer aí em torno de 1 tonelada por quinzena. Então você tem que cumprir esse contrato, senão você é descredenciado, certo? E aí tem outras informações aqui também que foram que esse contrato ele funciona anualmente, então todos os anos ele é renovado, tá certo? E a partir dessa renovação, os agricultores continuam fornecendo os alimentos. Se por acaso os fiscalizadores entenderem que não deu para você conseguir bater essa meta, eles retiram você do contrato, né? E que em torno de 13 milhões já foram movimentados em pagamentos aos agricultores. Então esse é o programa de aquisição de alimentos. Um dos exemplos que eu acompanhei a respeito, acompanhei não, sempre acompanho, é a Associação das Catadoras de Mangaba aqui na Barra dos Coqueiros, que elas fazem o programa de PAA, porém elas utilizam para custo-benefício. No caso, elas fazem um produto, não diretamente da mangaba, mas os produtos que elas fazem em relação ao benefício da mangaba, e fazem o fornecimento da merenda da escola na Prefeitura de Barra dos Coqueiros. Então, é uma coisa que está vindo bem dar certo a respeito do PAA aqui perto, pelo menos aqui perto de mim, né? No caso. Surgiu uma pergunta aqui, Paulo. Vamos colocar aqui. Professor, repare. Meu Deus do céu, tinha que ser quem? Bigode. Vamos sim. Vamos sim. Vamos ir. Bigode é o nosso apoiador aí, viu? Gratidão, Bigode, por você estar sempre à nossa disposição aí para fazer nossos cartazes, viu? Exatamente. Paulo, então, já que a gente já discutiu a respeito do PA, vamos discutir a respeito do próximo programa, que seria o PENAI. Certo. Thalita, só fazendo um adendo, como você falou das mangabeiras, eu, no início do meu contrato aí, tentei marcar uma visita para elas, para mostrar aos alunos aí que, através do associativismo, do cooperativismo, quando você tem um grupo forte, você consegue tudo que você quer. Porque as mangabeiras, elas foram assistidas pela empresa que eu trabalhei de 2013 a 2016. A empresa de assistência técnica, que foi o CEFAC, que era o Centro de Informação Agropecuária Dom José Brandão de Castro. Ele acompanhou o grupo de mulheres, né, lá do assentamento. E, veja, na época delas tinha dois programas muito fortes, que era o Terra Sol e o Terra Forte. Foi através do Terra Sol que elas conseguiram 100 mil reais, um projeto que foi feito pelos técnicos, tá? Veja a importância, você, técnico, no papel de ligar esse elo do banco com o agricultor. Veja a sua importância nesse papel. Elas conseguiram 100 mil reais, elas equiparam a agroindústria, elas compraram o caminhão refrigerado e elas tiveram condição de investir em marketing. Uma das ferramentas muito importantes, né, nessa questão da divulgação é o marketing. É tudo que você consegue fazer. Então hoje elas já exportam, não para o estado, mas o produto delas é reconhecido fora do país, né? Os bolos, as geleias, tudo através da mangaba. Então, se hoje você chegar lá no assentamento, você vê uma realidade totalmente diferente, porque elas conseguiram através da coletividade, gente. Ó, o coletivo ele é muito importante. Ninguém vive no mundo sozinho, bota isso na cabeça de vocês, certo? Então, o coletivo construiu tudo isso. E elas hoje são exemplos de muitas batalhas, né, vencidas e que deram certo e são exemplos. Se Deus permitir, Ele permitirá, a gente ainda vai visitar e vocês vão ver o que é um grupo organizado, que vale muito a pena conhecer. Realmente, elas são bem organizadas e bem centradas a respeito do produto dela, que seria a mangaba, e tem bastante saída, basicamente, não só aqui no estado de Sergipe, mas no Brasil todo, e, quiçá, se não tiver, fora do país também.
Enfim, eu posso dizer É, de causa assim própria, porque eu acompanhei o trabalho delas. Eu, inclusive, trabalhei um pouco para elas a respeito disso também. Então, é uma coisa bem bacana a respeito da cooperação e da união que elas têm a respeito da associação delas. Então, vamos agora isso. discutir a respeito do PNAE. Pode falar, Paulo. Então, o PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? Ele beneficia desde as creches até o EJA. Então, o que é que acontece? Quando vocês chegavam à noite aí, os alunos chegavam à noite para tomar café e a gente ficava pegando no pé e vocês diziam, não, mas nós somos alunos também. Mas é porque o programa, ele só abrange, né, até a atenção básica, no caso, ensino médio, ensino fundamental, creche, pré-escolar, a alimentação é destinada para isso. Então, as escolas que atingem o número mínimo de alunos, de 100 alunos, têm direito a receber o PENAI, né? Esses alimentos. Então, escolas que estão abaixo de 100 alunos, eles não recebem alimentação. Por isso que as escolas fazem tanto esforço para manter seus alunos para poder receber essa alimentação, né? Que é muito importante, porque nós que somos professores, você nunca vai deixar de ser professor. Depois que você entra numa sala de aula, você é contagiado, então a todo momento você quer disseminar conhecimento. Então o que é que acontece? Eu me deparei com realidades assim complicadas, porque teve alunos que eu conheci que só comiam na escola, ele não tinha em casa, né? Então assim, a gente começa a perceber e valorizar esse tipo de coisa e se sensibilizar e começar a olhar mais pelo outro a partir desse aprendizado, desse conhecimento que a gente tem no dia a dia, que muitas pessoas desconhecem, né? Então, o PENAI, o recurso é dividido em 10 parcelas por ano, certo? E que vai de fevereiro até novembro. O valor destinado ao PENAI vai de fevereiro até novembro, que corresponde aos 200 dias letivos de aula, Isso, né? isso. Então, toda a alimentação do PENAI é repassada para isso aí, para ser dividido aí. Quem fiscaliza o PENAI, certo? Então, o conselho escolar, né? Conselho escolar, a Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público. Recentemente, não estamos muito distantes, houve várias investigações sobre desvios, né? Isso. Sobre grupos que estavam instalados dentro de associações e cooperativas, recebendo valores para destinar um produto e o produto não chegava ou estava sendo burlado. Por exemplo, você tem um frigorífico e você recebe pelo frigorífico para destinar X quantidade de carnes. Só que a carne não vinha do frigorífico, vinha de uma fonte clandestina. Então várias investigações foram feitas e muita gente está sendo ainda, está pagando por esse erro, né? Infelizmente, as pessoas deixam de aproveitar realmente o projeto como ele tem que ser para se beneficiar. Infelizmente, o que acontece é isso. Então, tem uma lei que diz o seguinte: a Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, ela garante que 30% do valor do PENAI seja para aquisição de alimento da agricultura familiar, certo? Então, veja que os governos anteriores garantiram que o agricultor familiar foi beneficiado, certo? Mais uma vez, não vamos discutir política, mas o que houve de bom a gente tem que reconhecer. Quem fez o ruim que pague, né? Exatamente. Então, mas foram algumas coisas que foram garantidas aí. Então eu trouxe aqui também, Thalita, alguns valores do PENAI. As creches, elas recebem R$ 1,07 por estudante, certo? A pré-escola recebe 53 centavos
Escolas indígenas e quilombolas, tá? Elas recebem 64 centavos por aluno. E a escola de ensino fundamental e ensino médio, 0,36 centavos, né? 36 centavos. O EJA recebe 0,32, no caso 32 centavos. Então são alguns valores que a gente traz aí para deixar bem claro aí para quem está assistindo como é que funciona esse programa, né? E se tiver alguma dúvida a gente vai esclarecendo. Tem uma pergunta aqui, Paulo. Esse PENAI, ele é específico para alunos internos? No caso, não são alunos internos. Paulo vai explicar melhor. Certo. Então, Marcão, aquele abraço, meu gente boa demais, Marcão. Ó, Marcão, é o seguinte, esse PENAI, ele é para os alunos da rede de ensino de educação básica, né? A rede estadual de ensino da educação básica, né? Que pode ser estendida aos municípios também, tá certo? Então, aluno integral, aluno do ensino médio comum, aluno do ensino fundamental, da creche, da pré-escola, todos eles são contemplados com o PAA, com o PENAI, desculpa, certo? Os alunos internos, eles recebem o PAA, o PENAI. E o que acontece com os alunos internos? A escola recebe R$ 1,07. Por quê? Porque o aluno interno, ele faz 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, né? Que é o caso dos alunos do Dom Brandão, que são internos. Aquele abraço para todos vocês, meus internos queridos. Experiências maravilhosas, tive com vocês aí, muito aprendizado. Vocês não sabem a satisfação com que eu tenho quando eu lembro de cada um de vocês. Eu fico realmente emocionado, porque foi muito aprendizado, essa escola mudou muita coisa na minha forma de enxergar as coisas, certo? Então, um abraço carinhoso para todos vocês. Pronto. Paulo, qual seria o outro programa que você falou também a respeito, que a gente pode discutir Então, agora? aí, o outro programa seria o Garantia Safra, tá? O Garantia Safra, ele é um aporte que é pago aos agricultores pelas prefeituras. Então, esse aporte, ele é dividido entre governo federal, governo estadual e governo municipal. Cada um tem que fazer a quitação das suas parcelas para que o agricultor ele tenha acesso ao Garantia Safra, que não é lá muita coisa. Se eu não estou enganado, em valores atualizados, são 5 parcelas de R$ 180, né? Se você perceber, não é muita coisa, mas para quem não tem nada, ou para quem perdeu sua roça, falando especificamente de Poço Redondo, que foi a região que eu trabalhei, certo, pelo Cefac, nós tivemos aí 3 anos sem chuva. Então, imagine para você que mora na roça, para você que depende da chuva, o que é passar 3 anos sem chuva, né? É muito complicado. Então, se não fosse realmente esse aporte, a situação ficaria bem mais complicada, certo? Então, o Garantia Safra, ele também é anual, tem um cadastro que acontece pela Endagro, tá? A Endagro é quem faz o cadastro dos assentados e os assentados fica da responsabilidade do INCRA. Isso. Mas como o INCRA não tem mais, assim, não tem um corpo para acompanhar, por exemplo, Poço Redondo hoje tem 4.000 agricultores cadastrados. Então, como o INCRA não tem perna para fazer essa correria, eles fazem uma parceria com a Endagro e a Endagro faz essa atualização dos dados. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas estavam cadastradas no Garantia Safra morando fora da propriedade rural. Então, é como se ela se encaixasse. Mas o que foi que aconteceu? Depois que foi feito aí um pente fino, né? Foi enxugado a folha e foi percebido que muitas pessoas estavam sendo beneficiadas e tirando aí a vaga de outra pessoa que tinha mais condição, né? Então, assim, vejam vocês a importância da assistência técnica mais uma vez. De 2013 a 2016, o Garantia Safra para os assentamentos de reforma agrária eram feitos pelas
pelas empresas de assistência técnica que acompanhavam esses locais, né? Então, no caso, eu, quando estava no Cefac, ajudei muito a trabalhar, a fazer o cadastramento do Garantia Safra, o que era, que dava uma celeridade, porque imagine você ter apenas um profissional de ATES ou ATER, né? Para quem não sabe, ATES é fundamental para o campo, né? Assistência técnica e extensão rural, ATER, assistência técnica e social, ATES, tá? É a diferença entre ATER e ATES. Então, hoje, apenas a Indagro está fazendo esse cadastro, né? E 4.000 famílias para você fazer um cadastro é humanamente impossível, né? Uma outra coisa que está acontecendo com a assistência técnica é o sucateamento. Então, as estruturas que nós encontramos hoje em qualquer um dos escritórios de Endagro é a dos anos 80. Exato. Né? Infelizmente, é o que acontece. A agricultura ela é responsável por quase 40% do PIB do Brasil. Ela não sofre com a pandemia, pelo contrário, ela só aumenta. É tanto que o milho, a soja e outros grãos vão bater recorde de produção novamente, mas os investimentos em assistência técnica não são feitos, mas como nós somos apaixonados por essa área, a gente faz o que a gente pode, né? A gente tira até do bolso, tira do bolso mesmo, para fazer o negócio funcionar. Paulo, tem uma pergunta aqui, vou jogar para você. Poderia nos dizer alguns dos principais objetivos do ATE? Então, um dos principais objetivos da assistência técnica e extensão rural, certo? Capacitar o agricultor, tá? É uma delas. Nós enquanto técnicos de ATE da época, nós trabalhamos muito com dias de campo e com cursos, mini cursos, né? Inclusive o Facebook me lembrou aí recentemente um curso de capacitação de apicultores lá no Emília Maria, lá em Porto da Folha, onde Moisés, né, atualmente professor da escola, nós estivemos juntos lá capacitando os agricultores e foi uma experiência fantástica, né? Então, assim, capacitar os agricultores, promover a independência deles na questão do trabalho, né? Mostrar para eles que eles não precisam sair do campo para ter uma qualidade de vida, né? Ser uma ferramenta que liga a informação ao agricultor. Então, o técnico de ATES ou ATE, ele é um elo de ligação realmente, porque o que é que acontece? Você traz a informação para o agricultor. Então, quantas vezes eu não liguei para o INCRA para procurar saber informação e levar sobre liberação de crédito, sobre liberação de projetos. Então, nós marcávamos a reunião, nós íamos até lá, esclarecíamos tudo com eles e deixava tudo transparente, né? Uhum. Então, o que foi que aconteceu? Em 2016, quando a política de ATE foi encerrada, esse elo foi quebrado e os agricultores eles ficaram aí a ver navios. Ficaram, inclusive, quando eu passo por algumas áreas, os me reconhecem, né? Uhum. Que fica muito complicado porque, por incrível que pareça, nós temos hoje um índice de analfabetismo absurdo. Os agricultores, eles mal sabem assinar seu próprio nome, né? Então, isso dificulta o entendimento de muitas informações. E o técnico de campo, ele faz esse papel, ele fala a linguagem do agricultor, né? Então, assim, você como técnico, saindo de uma faculdade ou saindo de uma escola rural, não queira lá chegar com a linguagem difícil. Fale que nós vive junto com ele. Exato. Né? Porque nós leva a informação. Então, seja o mais humilde possível. A sua humildade é quem vai fazer com que você chegue. Então, mesmo aí, ó, 4 anos após a minha passagem pela assistência técnica, ainda hoje as pessoas me encontram na rua e falam comigo, param. Então, assim, não tem
não tem sentimento melhor do que esse, o de reconhecimento, né? Saber que você fez um bom trabalho e que estamos todos lá para somar, Isso. né? Então, assim, quando você faz um bom trabalho e você consegue somar, você sabe que você está no caminho certo. Então, aí, só reforçando, os principais objetivos da ATE: levar informação, né? Ser um elo de ligação entre o agricultor e as instituições e os projetos e as políticas públicas, e conscientizar o agricultor de que quando a assistência técnica sair, ele vai estar pronto para executar ali o projeto que ele escolheu, não é? Então, durante a TES, eu elaborei Brasil Sem Miséria, né, que era um programa da época, que ele liberava R$ 2.800 em 3 parcelas para investimento. Foi elaborado o projeto Pronaf, PNHR, né, que era o Programa Nacional de Habitação Rural. Todos esses projetos foram nos governos anteriores, Uhum. que foram sendo extinguidos aos poucos. Então, assim, com a volta da ATES, né, através da ANATE, que é a Agência Nacional de Assistência e Extensão Rural, mas deu uma recuada. Então, recuou e também está parado. Os únicos órgãos de assistência técnica funcionando são as Endagros, as Ematés da vida, né? Isso. E aí a gente fica aí na expectativa de que o governo mude a cabeça e volte, porque os agricultores eles estão realmente desguarnecidos. Exato. Paulo, agora tentar pincelar um pouco mais a respeito dos Pronafs que existem, que seriam programas de governo federal ligados ao Banco do Nordeste. Certo. Eu fiz algumas anotações aqui sobre os Pronafs, certo? Então, assim, ó, de 2017 a 2020, a agricultura familiar foi destinado o valor total de 116 milhões de reais, certo? Em Pronaf. Então, isso dá 46% do recurso total, que foi de 220 milhões para a agricultura, certo? Então, aí, a maioria desses projetos, eles foram de custeio. Uhum. Certo? Então, esses 116 milhões eles foram destinados a esses projetos, que são os custeios, que é feito diretamente pelo Banco do Nordeste, Isso. tá? O Banco do Nordeste, ele trabalha com uma taxa de juros menor e com o parcelamento. Os projetos para os agricultores, eles podem chegar até 25 mil, a depender da DAP que você tenha, certo? Isso. Então, são vários tipos de DAP, DAP A, B, C, e vai até a DAP V. Então, tem os valores com que os agricultores podem se encaixar e receber. Então, esse valor, que é o mais comum, entre 18 e 25 mil, ele é dividido em 3 parcelas, onde através das notas, certo? As notas de compra, você apresenta ao técnico e o técnico faz o laudo, tá? Vejam a importância do técnico de campo. Você não entre na besteira de forjar um laudo porque vai ganhar 50, 100 reais. Que foi o que aconteceu com alguns colegas de profissão. Fizeram 10, 20 laudos no dia, 50 reais, 100 reais, e foi um dinheiro imediato. Mas, veja, o banco, ele sorteia os projetos, tá? Então, o que foi acontecer? Um dos projetos sorteados era um de um laudo forjado. Uhum. O cara sofreu um processo administrativo, perdeu a carteira profissional por 2 anos, né? Então, assim, os Pronafs, eles são anualmente liberados, né, em épocas esporádicas, obedecendo o calendário agrícola. Então, ele segue todo um padrão. Ele tem os tipos de solos, que são os 3 tipos de solos aqui na nossa região do Sertão. Ele tem, dentro do pacote, já tem as variedades de milho que são adaptadas à nossa região. A melhor época de plantio, todo esse processo é mandado para o técnico, e o técnico vai e conversa com o agricultor, orienta
para que ele tenha o mínimo de perda possível. Então, os projetos Pronaf, eles acontecem nesse sentido. Então, assim, ó, é, quase todo o valor, ele foi destinado à produção de milho, certo? Que é para produção de silagem para os animais. Então, muitos produtores investiram no milho para fazer a, a silagem para conseguir passar pelo verão com mais tranquilidade, né? Então, a região produtora, a região, nós estamos falando aí do milho, a região onde se concentram as maiores produções de milho fica no semiárido ocidental de Sergipe, né? Que é aquela região ali de Frei Paulo, Simão Carita. Dias, né? Isso. Carira, Pedra Mole, que todo ano também bate recorde. Eu lembro que o ano passado, voltando da escola para Pão de Açúcar, passava por várias e várias carretas e caminhões de milho. Então eu conversava com alguns deles na travessia da balsa lá para Pão de Açúcar e eles diziam o seguinte, que a produção era tão grande que não tinha caminhão suficiente para carregar e o milho estava estragando, né? Então veja que o ano foi bom, a produção foi boa, mas faltou tecnologia para armazenar o milho por um determinado tempo. Então o que foi que aconteceu? O agricultor pegou dinheiro no banco para fazer a roça, né? Não teve a preocupação em armazenar esse grão bem armazenado. Ele usou balcões, aqueles bolsões, e a umidade do solo começou a mofar a semente. Então ele começou a perder parte da produção. O que foi que aconteceu? Vendeu mais barato do que ele comprou no banco, né? Então, ao invés dele pagar o banco, ele aumentou a dívida porque teve que pegar dinheiro com a agiota para pagar o banco. Então, uma bola de neve gerada que foi bem complicado por falta, né, de orientação. No caso, não foi falta de orientação, ele não ouviu o que o técnico disse para ele, né, que ele tinha que investir o projeto certo, mas o que é que a maioria diz? Não, eu já tenho mais de 20 anos na área, eu sei o que é que eu estou fazendo, Exatamente. né? Então, infelizmente, é isso que acontece. E aí, não tão importante, nós estamos na bacia leiteira, né? Então, a bacia leiteira aí também, ela foi muito beneficiada com os projetos Pronaf, né? Nós temos hoje uma produção geral de mais de 800 mil litros de leite mês. Isso na região de Poço Redondo, Porto da Folha, Canidé, né? Gararu, que é a bacia leiteira do estado de Sergipe. Então aí são algumas informações ligadas ao Pronaf para vocês. Lembrando, gente, ó, que o Pronaf ele é tão importante que você você preenche mais ou menos umas 30 folhas. Então, se você não souber escrever, você vai aprender a escrever a pulso. Exato. Porque é uma investigação social pesada que é feita e isso muito fruto dos antigos projetos que eram liberados, né? Antigamente você precisava de um avalista para que o Pronaf fosse liberado. Então, o que foi que aconteceu? O banco, para não sofrer tantas perdas por inadimplência, ele começou a burocratizar, né? Ele aumentou o nível de exigência. Então, se antigamente era só CPF, identidade, documento da terra e o avalista, hoje é CPF, identidade, documento da terra, o CAR, certo? Que é uma outra política pública muito importante, o Cadastro Ambiental Rural. Hoje nenhum projeto é liberado se você não tiver o Cadastro Ambiental Rural. Então atentem para isso, gente. Se vocês conhecerem algum agricultor que esteja resistente a fazer o Cadastro Ambiental Rural, oriente para que ele faça, porque ele não vai conseguir acessar crédito se ele não tiver o Cadastro Ambiental Rural da propriedade dele. Exatamente. Inclusive, esse CA, ele é recente no governo e ele veio mais para beneficiar a respeito do meio ambiente,
que se existe no entorno da propriedade. Ou seja, para proteger realmente aquelas partes de áreas comuns que se encontram. Além disso, proteger o que existe dentro da propriedade, que se encontre como nascente, ou então que se tenha algum tipo de pedaço de ou caatinga, ou seja lá o que se encontre dentro da propriedade. Então, o CAR serve basicamente para poder você descrever o que se encontra dentro da propriedade e, inclusive, no entorno dela. Então, Paulo, Exatamente. pode falar. É só dando um reforço sobre o CAR, certo? Toda propriedade ela tem que obedecer à legislação. Então, o que é que a legislação diz? A depender da área que você está trabalhando, você tem que deixar no mínimo 20% da mata nativa, Isso. né? Mas o que nós encontramos por aí é uma realidade totalmente diferente. Como eu trabalhei por 3 anos em assentamento, nós encontrávamos uma realidade absurda. Por exemplo, fazendas de criação de gado, principalmente as de corte, 90% era pastagem e 20% era recurso hídrico, né? Então, não sobrou nada de caatinga. Exato. E hoje, mesmo depois sem assistência técnica, eu afirmo com propriedade que as áreas de reserva hoje que nós encontramos no estado estão dentro dos assentamentos, das reservas indígenas e das comunidades quilombolas, né? E aí eu gostaria de mandar um abraço para a galera do Mucambo aí, essa galera massa, né, que tive o prazer de conviver aí por 2 anos. Tenho um carinho por todos vocês. E um carinho especial pela turma B aí, viu? Eita, turma B do circo, essa turma era pesada, É a viu? Então, assim, turma da pedra. a turma da pedra, que fique bem claro a importância do carro, certo? E a importância da preservação. E assim, mas aí alguém pode perguntar, e aqueles que não têm reserva? Então, você assume um compromisso, né? A entidade faz o CAI, você assume o compromisso de reservar 20% para recuperação de área degradada. Que Exato. era um outro projeto que era um outro projeto, Thalita, que tinha dentro das políticas de ATES, que era identificação e recuperação de áreas degradadas. O que acontece se o agricultor não deixar esses 20% de mata nativa? Então, o que acontece? Ele pode ser penalizado, né? Ele pode ser multado, porque a fiscalização é da ADEMA. Então, quem aí já sofreu uma fiscalização da ADEMA sabe como eles são rigorosos, principalmente com o pequeno. O E- pequeno, nessa hora, ele só se arrebenta, infelizmente, né? Infelizmente, as leis no Brasil, elas não são igualitárias, Exato. né? Nunca foram e nunca serão, né? Nós podemos afirmar com propriedade que no máximo o que vai acontecer aí é uma equidade, a depender do caso e a depender do momento, mas igualdade jamais, porque nós estamos num sistema capitalista onde um grupo pequeno faz a administração dessas leis e favorecem através de concentração e de poder, né? Então, assim, se você não deixar os 20%, você pode ser multado, tá? Exato. Já aconteceu em outras ocasiões. Paulo, tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu só clicar aqui. Aqui. Professor, no projeto do Sem Terra, lá de Gilberto, é necessário o associado possuir o CAR? Sim, todos os assentamentos, eles têm que ter, cada assentado tem que ter o CAD do seu lote. Mas assim, no caso dos assentamentos, a responsabilidade de elaborar o CA é do INCRA, tá? Então eu creio que o INCRA deve ter feito o CA de todos esses assentamentos. Porque nos assentamentos que eu trabalhei, na época, Damião, professor Damião, né? Hoje está na Emater de Alagoas, foi professor da escola, né? Um grande abraço aí para o professor Damião, cara muito gente boa, cara tranquilo, um ótimo profissional de campo. Ele e outros profissionais da empresa fizeram esse cadastro ambiental rural do INCRA, pelo INCRA, tá? Então, a projeto de assentamento, áreas de assentamento, o INCRA é quem faz A o demarcação. cadastro ambiental rural. Uhum. Agricultores de comunidades
e com quilombolas e indígenas. No caso dos quilombolas e dos indígenas, a Endagro, né? A Endagro faz esse cadastro, certo? Para quem tem interesse a respeito do CA, tem um curso lá no Senar, EAD, que eles fornecem a respeito do cadastro ambiental rural e que é bem interessante. E, inclusive, eles fornecem certificado de, se eu não me engano, 20 horas a respeito do que seria o CA, que é bem interessante, que ele é bem autoexplicativo. Então, aconselho a vocês, se vocês tiverem interesse de fazer. Paulo, nossa live, infelizmente, está chegando ao fim, já está aqui marcando aqui o tempo. É basicamente 1 hora de live. Então, acho que a gente conversou a respeito de bastante coisa a respeito dessa live. Gostaria de agradecer muito pelo seu aceite do meu convite, do meu novo projeto, né? Dessa meio que loucura, mas que vem sempre acrescentar muitos frutos para os meninos, principalmente para os meninos do Dom Brandão, que eu acho que o meu foco maior é deles. E quem sabe se no futuro não ficar uma coisa bem maior e a gente vira até um blogger na área do meio rural. Então, eu gostaria de agradecer bastante a você a respeito dessa nossa live. E se tivermos nova oportunidade, você sinta-se à vontade, que a gente pode discutir a respeito de outros temas. Certo. Então, assim, só para fazer as considerações finais, gratidão mais uma vez, Thalita. E somos parceiros, viu? Com Estamos certeza. aí para contribuir sempre, tá? Então, assim, gente, ó, orienta quem não tem o CA. Eu estou vendo algumas mensagens aqui das pessoas falando que meu pai não tem, meu tio não tem. Então, orienta a procurar a Endagro, para a Endagro ver como é que resolve isso, tá certo? Então, assim, o curso do Senai é muito bom. Eu fiz esse curso, tá? Ele trabalha de uma forma bem tranquila. Dá para você aprender de forma bem clara como trabalhar o CA. Não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum segredo, tá? Então, assim, mandar um abraço lá para os meus colegas de turma lá da UFAL, dos engenheiros agrônomos lá que passaram lá de 2006 a 2012, né? Uma turma que hoje está aí como extensionista, então, dando sua contribuição, ajudando o homem do campo a produzir mais e levando essa tecnologia que muitas vezes é desconhecida ou falta informação realmente. Eu gosto de dizer sempre, tem gente que diz, eu não sei plantar. Não, plantar você sabe. Você só desconhece o modo correto de aumentar a sua produção, né? Então, galera, um beijo no coração de todos vocês. Tchau, galera. Até a próxima live.